Olá pessoas, aqui é a Flávia da Make My Memo e hoje a gente está começando um bloco novo aqui no canal. Eu joguei ideia para vocês no Instagram, vocês gostaram, acharam que seria uma boa ideia e eu perguntei também sobre o nome e a gente acabou fechando em Memo Responde. Qual que é a ideia desse quadro, desse bloco aqui do canal? Eu vou pegar sempre as dúvidas de vocês do YouTube, do Instagram, do Facebook, né, onde quer que vocês mandem as dúvidas de vocês, eu vou pegar de tempos em tempos e fazer um compilado para responder aqui em forma de vídeo, porque aí fica muito mais fácil de vocês verem as dúvidas de outras pessoas, que às vezes pode ser a sua dúvida já, né? Então, fica muito mais fácil, você pode sanar as dúvidas antes de ter que perguntar ou antes de saber que a sua dúvida existe, né? Pode ser que você descubra alguma coisa que você tinha dúvida, mas você não sabia que você tinha dúvida. Não sei se faz sentido, mas essa é a ideia. A ideia é adiantar o processo aí das dúvidas, né? Tirar as dúvidas de vocês de forma mais fácil, como se fosse um FAQ, né? Assim, seriam as perguntas mais frequentes, as perguntas que eu acho mais relevantes de compartilhar aqui com vocês. Então, eu pretendo fazer mais ou menos uma vez por mês, de pegar, assim, as dúvidas acumuladas e trazer aqui para responder. Então, se vocês tiverem dúvidas, não deixem de perguntar, mandem nos comentários de todos os vídeos aí que vocês tiverem, porque aí eu vou pegando e criando esse compilado para fazer os episódios do quadro. Antes de começar a responder as dúvidas de vocês, então, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. E me sigam também no Instagram, no Facebook e entrem no canal do Telegram. Primeira dúvida é a respeito dos caderninhos simples ou caderninhos de um segmento. Uma coisa que as pessoas perguntam muito é se esse tipo de caderno serve só para poucas folhas ou com quantas folhas você pode fazer esse tipo de caderno. Os cadernos de um segmento, que são esses mais simplesinhos, eu não gosto de fazer com mais de 15 ou 20 folhas. O que isso quer dizer? Normalmente eu uso no máximo 20 folhas A4 dobradas ao meio para fazer os cadernos, tá? E folhas 90 gramas é o máximo que eu uso, 20 de 90 gramas. Mais do que isso não é bom para trabalhar. E quando você faz 20 dobradas ao meio, na verdade são 40, né, no total, no final do caderno, no produto final. Então quando eu falo 20, eu tô falando a folha aberta ainda, tá? Então eu sempre uso entre 15 e 20 folhas de 90 gramas no máximo. Se você for trabalhar com folhas mais grossas, aí você diminui a quantidade de folhas. Às vezes eu trabalho com menos, né, assim, em torno de 10 ou 15, e às vezes eu trabalho com mais. Aí vocês têm que ter em mente que os cadernos com mais folhas, eles vão dar muito mais trabalho para você costurar. Tá? Você vai ter que atravessar ali a agulha de uma vez por várias folhas e assim vai demorar mais, você vai ter que botar um pouco mais de força e vai realmente dar mais trabalho. E se você aumentar a gramatura da folha, você quiser trabalhar, por exemplo, com 180, 150, aí você faz uma matemática básica aí para você pensar quantas folhas no máximo você pode usar e faça teste se for o caso, né? Pega um protótipo, coloca lá quantas folhas você acha que dá pra costurar e vê se funciona ou se não funciona, né? Assim, se você acha que tá bom, que não vai te dar trabalho, que vai dar um resultado legal ou não. E normalmente quando você vai trabalhar com caderninhos mais grossos, aí o ideal é que você coloque elástico, e senão o caderno fica muito aberto, tá? E aí não dá um resultado tão legal. Então pensem nisso aí também. De folhas mais finas não necessariamente precisa do elástico, ele já vai mais ou menos ficar fechadinho ali, mas folhas mais grossas, folhas mais grossas e mais folhas, né, na verdade, a tendência é que o caderno vá abrindo, e aí o ideal é que você trabalhe sempre com elástico. Agora algumas dúvidas específicas de ferramentas. O balancinho fura e coloca ilhós ou só o alicate faz isso? O balancinho só coloca o ilhós, você precisa furar antes. Aí para fazer o furo você pode escolher a ferramenta que você quiser, existem alicates que você pode usar para furar, alicates mais comuns, dependendo do tamanho do seu ilhós, né? Você pode usar a Japanese Screw Punch, que é o que eu uso aqui, que é uma ferramenta de rotação que funciona super bem para isso também. Ou você pode optar pelo alicate, que é 2 em 1, né? Ele fura e ele coloca o ilhós. Existem vários tipos de alicates diferentes, aí você tem que dar uma pesquisada em alicates de boa qualidade. Você tem um que muitas pessoas usam, que é o Crocodile, mas ele é caro, ele não é muito barato, então você tem que ver se você acha que vale a pena, tá? Mas ele parece que eu não uso ele, eu não sei dizer, mas parece que ele tem uma qualidade um pouco melhor, e existem outros alicates mais baratos, mas que aí são de qualidade um pouco mais duvidosa. Tem uns que são melhores dos mais baratos e tem uns que são piores, né? Aí você tem que ver a opinião das pessoas mesmo que usam para ver se realmente dá conta do trabalho, né? De fazer o furo e de pregar o ilhós direitinho e tudo mais. Então você tem as duas opções.
Então, no Balancin você precisa de uma ferramenta extra para furar. A vantagem do Balancin é que ele tem matrizes diferentes que você pode substituir para colocar rebite, botão, né, e qualquer outra coisa aí que você queira colocar. Existe matriz de cantoneira também, que é aquele pedaço metalizado que fica na lateral do caderno, na crininha do caderno, né? Então o Balancin, a vantagem é que ele é mais versátil e ele é mais barato do que o alicate da Crop-A-Dile, tá? Então pensem nisso aí, o que vocês acham que vale mais a pena. Para que serve o formão? O formal é uma ferramenta extra, na verdade, dentro da encadernação. Eu uso ela, mas não é todo encadernador que usa. Ela, na verdade, é uma ferramenta para entalhar madeira e existe o formão profissional e o formão de artesanato. São ferramentas diferentes. O formão profissional é realmente para você entalhar madeira. É um negócio que vai ser caro, assim, vai custar R$80 um formão, enquanto o formão de artesanato é um kit que você compra com 6 ou com 8 e custa, não sei quanto está custando atualmente, acho que deve ser em torno de R$20, eu não tenho certeza. E a gente eu uso pelo menos o formão para furar a capa e colocar o elástico chato. É a melhor forma que eu acho de fazer essa colocação, certo? Mas não é uma ferramenta essencial, você pode fazer a colocação do elástico puramente com o ilhós, e aí você precisa de uma ferramenta para ilhós, né? Ou você pode fazer o furo da capa de outras formas, existem coisas que você pode usar para substituir, não é o ideal, não vai dar o melhor acabamento, mas você consegue substituir com aquele negócio de arrancar grampo, que eu esqueci o nome, acho que é removedor de grampo, né? Não sei como é que chama. Aquilo ali você pode usar o estilete, existem algumas formas de você fazer uma gambiarra aí para substituir o formão, mas o formão é barato, então assim, se você tiver oportunidade, eu acho interessante comprar. Sobre a guilhotina, você sabe me informar se essa guilhotina consegue refilar cadernos brochura com 30 folhas 75 gramas? Comecei recentemente na encadernação e estou com dúvidas sobre comprar ou não uma guilhotina. Tenho receio de comprar e não conseguir refilar cadernos costurados. Costura comum de 20 folhas, você sabe se funciona? O que acontece? Existem tipos diferentes de guilhotina. A minha guilhotina é do tipo mais basiquinho e ela corta no máximo 20 folhas de 75 gramas ao mesmo tempo. Então, caderno de 30 folhas, por exemplo, você já não consegue cortar, ela vai mascar as folhas ou não vai conseguir cortar, então não resolve. De 20 folhas, aí sim você já consegue cortar, desde que seja até 75 gramas. Então, ela é boa quando você vai fazer corte caderninho a caderninho, bloquinho a bloquinho, para fazer uma costura copta, por exemplo, ou uma kettle stitch, aí você consegue cortar aí bloquinho a bloquinho. Para cortar cadernos inteiros, mesmo que sejam esses cadernos simples, essa guilhotina não dá conta na maior parte das vezes. Igual eu falei com vocês aqui, os caderninhos simples eu uso de 15 a 20 folhas, se eu usar 15 folhas A4 e dobrar ao meio, eu já vou ter 30 folhas, né? E aí eu não consigo cortar de uma vez, então normalmente esse tipo de caderno eu faço refile manual com régua e estilete. Então o uso dessa guilhotina é muito específico, realmente é isso aí de fazer o refile de poucas folhas, né, bloquinho a bloquinho para costuras maiores, mas esse tipo de caderno que você quer refilar de uma vez, seja esse simples, seja um realmente já costurado maiorzinho de copta ou de kettle stitch, etc. Aí você precisa de uma guilhotina semi-industrial, que já é uma guilhotina mais cara, então você tem que ter dinheiro para isso, e também você precisa ter um lugar para colocar, porque ela também é maior, ela vai gastar mais espaço. Então, para começar, primeiro de tudo, você não precisa de guilhotina nenhuma, você pode simplesmente fazer os cortes na mão, aí na régua e no estilete. Quando você começar a ter um pouquinho mais de demanda, dependendo da sua demanda, aí você investe numa tipo essa minha, que ela é mais barata. Na época que eu comprei, acho que era em torno de R$150, que é uma boa opção para acelerar o trabalho. Aí, se você já tiver uma demanda muito maior de cadernos realmente que você vai fazer de lombada e tudo mais, que aí seria mais interessante você refilar ele inteiro, aí você passa para uma semi-industrial. E a semi-industrial vai variar bastante o preço aí, porque vai depender de quantas folhas você consegue cortar ao mesmo tempo. Tem umas que você consegue cortar 200, 300, 400, então assim, vai variar bastante no preço aí, dê uma boa pesquisada. Mas uma coisa que é muito importante vocês entenderem, quando você trabalha com encadernação artesanal desse jeito como a gente trabalha, que é realmente em casa, né, fazendo a nossa produção ali, quem não tem uma loja, um ateliê e tudo mais, e mesmo quem tem, sabe, é muito fácil você justificar isso para os seus clientes. Olha, existem algumas pequenas imperfeições, vamos falar dessa forma, eu não concordo muito com essa palavra não, mas acho que dá para vocês entenderem, que são decorrentes do trabalho manual, artesanal,
e as pessoas conseguem entender perfeitamente, sabe? E eu, particularmente, não me incomodo com esse um pouquinho de pontinha saindo. Em alguns casos, eu realmente refilo na mão, mas em cadernos, por exemplo, de lombada, é muito difícil você tentar fazer o refile disso aí na mão depois que já tá tudo costurado, porque aí são muitas folhas, é um bloquinho muito alto e o acabamento normalmente não fica bom. Aí eu prefiro deixar do jeito que tá, eu refilo antes de costurar, que aí já fica melhor, ele já fica mais certinho, não vai ficar 100% certinho, igual você refilar depois, mas o resultado já fica muito bom. E assim, eu não vejo clientes reclamando, pelo menos os meus clientes não reclamam, então vocês não precisam também esquentar muito a cabeça com isso, não. Deixa pra investir nisso, numa guilhotina semi-industrial, que vai te permitir cortar isso tudo de uma vez quando você já tiver uma demanda realmente grande que justifique e que você tem espaço para guardar, como eu falei, porque ela é um pouquinho maior. Agora sobre linha encerada. Depois de um tempo, essa cera solta do fio. No caso, essa pessoa me perguntou num vídeo que eu fiz o revestimento da linha com cera, né? Não era uma linha encerada já, eu fiz o revestimento efetivamente. Que eu saiba, não sai, tá? A única situação que eu sei que sai, e mesmo assim não é 100%, é quando você quer passar a linha pela agulha, se o furo da agulha é pequeno ou se a linha é um pouquinho mais grossa, pode acontecer de descamar aí ligeiramente e sair um pouco dessa cera na sua mão. E no caderno, às vezes, fica um pouquinho resquícios dessa partezinha branca ali da cera e tudo mais. Mas a linha continua sendo encerada, tá? Não quer dizer que você vai tirar 100%, sai um pouquinho, mas não é nada demais. Então, não é um problema, tá? Você pode tanto usar a linha encerada já feita, já pronta, quanto encerar alguma linha para usar, que não tem problema, não costuma sair, tá? Eu nunca tive esse problema de sair a linha, não, sair a cera da linha, então pode usar sem problema, comprar linhas comuns e encerar, que não vai sair, vai dar para trabalhar tranquilo. Posso encerar com vela? Eu não recomendo fazer esse tratamento de linha com vela, porque a vela, ela é diferente, ela não tem a mesma textura ali da cera de abelha, ela é mais dura e ela não adere tão bem à linha. Então aí sim você tem um risco muito maior da sua cera descamar, né, e de sair ali da linha, de você perder essa proteção. Então não é legal, não fica um bom acabamento, não recomendo, tá? E cera de abelha é barato, não faz sentido você também fazer com vela, sabe? Realmente não faz sentido. Você consegue comprar essas ceras direto de apiário, principalmente, bem mais baratas. Mas então, resumindo, não passem vela na linha de vocês. Fazendo esse processo, a linha não perde o brilho? De certa forma, você perde um pouquinho do brilho, porque a cera ela é um pouco mais opaca, né, que grande parte dos materiais, mas nada que seja relevante, assim, eu particularmente não vejo isso como um problema. Das linhas que eu já inserei, eu não achei que perdeu o brilho, assim, a ponto de me incomodar, e na verdade, em algumas linhas eu achei até que ficou um pouco mais brilhoso, né, se você pensar, você tá passando cera, como se estivesse passando cera no chão, por exemplo, que fica mais brilhoso, claro, assim, né, guardadas as devidas proporções, mas o que importa eu não acho que perde o brilho. Se perde, assim, é muito pouco, não é relevante para o resultado final do seu caderno. Então, não se preocupe com isso, você deve preocupar somente em trabalhar com a linha encerada. Uma dúvida muito importante, por que a linha precisa ser encerada? A linha encerada, ela ajuda na costura, ela ajuda no trabalho, ela dá muito mais sustentação ali para sua costura. Como ela dá mais tração, né, ela tem a cera ali, ela gruda mais, vamos dizer assim, ela não escorrega tanto uma linha na outra. Então, você tem essa tração maior, que segura melhor a sua costura e facilita muito o trabalho, então dá um resultado melhor no geral do seu caderno. Não quer dizer que você precise comprar a linha encerada, você pode fazer o tratamento com a cera de abelha, eu já tenho um vídeo explicando que eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição, mas o ideal é que seja sim linha encerada. Quer dizer que você não pode de forma alguma costurar com uma linha que não seja encerada? Não quer dizer isso, você pode, mas você vai ter muito mais trabalho, você vai ter um resultado pior no seu caderno, porque além da linha escorregar, né, e tudo mais, e não segurar tão bem, ela tem outro problema que é que ela esgarça com muita facilidade. Então a linha, ela abre, ela fica como se tivesse uns pelinhos assim pra fora, né? Então não fica legal o resultado final. Por isso que mais um motivo para você usar a linha encerada sempre que possível. Qual tipo de linha você mais utiliza?
Tem duas marcas que eu uso principalmente, que é a Cifa e a Cetanil. São duas marcas de linha encerada 100% poliéster. Você pode usar também, se você quiser, as linhas de algodão, mas elas são bem mais caras. Mas vai muito do gosto pessoal. Tem gente que faz questão de trabalhar com a linha de algodão, não tem nada de errado com isso, mas tenha em mente que você vai gastar mais dinheiro. E elas vêm nesse rolinho normalmente de em torno de 100 a 150 metros, não é uma medida certinha não. Eles falam que é 100 gramas, eu acho, um rolinho, que dá mais ou menos entre 100 e 150 gramas, 150 metros, aliás. E você consegue achar hoje em dia de diversas tonalidades diferentes no mercado, então dá para trabalhar bem com as linhas enceradas já prontas e você sempre pode fazer o tratamento com a cera, né? Igual eu falei, se tem algum tipo específico, alguma cor muito específica de linha que você quer, aí você pode comprar a linha e comprar a cera e fazer esse tratamento. Entrando na pergunta sobre papéis de miolo. Qual é essa folha? Notei que é meio bege. Essa folha bege que eu sempre uso para todos os meus cadernos, ou quase todos os meus cadernos, se vocês me acompanham aqui, vocês já sabem qual que é. Eu sempre uso a Chamex Marfim 75 gramas, que é o sulfite normal que a gente usa, porém marfim. Mesma coisa, você consegue achar na mesma embalagem em papelarias. Na Calunga, por exemplo, sempre tem, e são várias cores diferentes. Se você quiser outras cores também, eles têm azul, verde, amarelo, rosa, branco e marfim, acho que, né, são essas cores aí, são 6 cores diferentes, então você pode escolher se você quiser fazer com alguma coleção, por exemplo, com folhas de outras cores, fica bem legal também. E é uma ótima opção para trabalhar no lugar do papel avena e do papel pólen. O que acontece? Muita gente tem essa ideia de que o papel pólen é muito melhor, de que o papel avena é muito melhor, mas em grande parte dos casos não vai fazer diferença, tá? E eu acho interessante falar isso porque principalmente se você estiver começando ou se você tiver algum projeto que o orçamento está menor, aí o ideal é você trabalhar com a folha marfim, mesmo 75 gramas, que ela é 1/3 do valor do papel pólen e ela é metade do valor do papel avena. E assim, a única diferença que eu vejo maior é a questão de gramatura, porque esse é 75, enquanto nos outros você consegue comprar 80 e 90. Mas não dá tanta diferença assim, só se for realmente alguma coisa muito específica que o cliente realmente fizer muita questão, aí ok, mas ele tem que saber que ele vai pagar por isso. Eu fiz uma gravação aqui para mostrar para vocês, eu tenho aqui algumas folhas de papel avena que sobrou de um projeto que eu fiz para uma outra cliente e as minhas folhas de papel marfim 75. Se você bater o olho, você não vai ver diferença assim mesmo. Se você tiver uma do lado, até se você tiver uma do lado da outra e você pegar, você vai notar uma ligeira diferença na gramatura, porque esse avena aqui específico que eu usei é 90 gramas, então ele é 15 gramas a mais do que o sulfite. Mas, assim, não tem diferença, sabe? Na prática, eu não vejo diferença. Minha opinião pessoal, pode ser que você que esteja me escutando discorde disso, mas a minha opinião é essa, não vejo diferença mesmo. E assim, eu duvido muito que se você colocar isso na mão de um cliente, ele vai saber diferenciar, tá? Assim, claro, você não faça de forma alguma, não venda um caderno que seja com papel marfim como se fosse outro papel, não é isso que você vai fazer, tá? Você simplesmente vai vender como sendo marfim e explicando pra ele que não tem diferença, tá? E assim, os meus clientes não reclamam nenhum, não tem problema nenhum com isso aí. Então eu acho que é uma ótima alternativa se você quiser poupar dinheiro, se você quiser fazer projetos mais baratos. Você pode ver talvez uma ligeira diferença na tonalidade do bege, mas assim, é realmente muito ligeiro. Talvez você consiga ver aqui na minha filmagem que eu tô colocando um do lado do outro, mas se você tivesse que pegar separado, né, um caderno de marfim e um caderno de pólen, você provavelmente não ia saber a diferença, tá? Então assim, é uma alternativa. Eu acho interessante falar isso aqui, porque tem muita gente que pergunta também qual que é a diferença desse papel avena, papel pólen, e essa que é a diferença, é o preço, principalmente, e um pouco na gramatura. Eu não acho que tem muita diferença no uso do caderno. Aí, claro que a gramatura vai influenciar no tipo de trabalho que você pode fazer, né? No 90 gramas, tanto avena quanto pólen, você poderia usar canetas um pouco mais carregadas de tinta, mas não tanto, sabe? Canetinhas mesmo, tudo mais, você vai ter problema de passar de um lado pro outro, sabe? Vai passar menos do que os 75 gramas, mas ainda vai marcar do outro lado. Então, o ideal mesmo aí, nesse caso, seria trabalhar com 120, 150, né? Mas para esse dia a dia, tipo você fazer bullet journal, por exemplo, ou sketchbook e tudo mais, você consegue tranquilamente trabalhar com 75 gramas. Claro, você tentando essa questão das canetinhas que vai passar de um lado pro outro, mas que o de 90 também vai passar, só que menos. Então assim, escolham de acordo com o gosto pessoal de vocês. Você encontra folhas prontas de bullet em pacote de 300 ou 500 e pautadas. Eu estou sem impressora no momento e para começar não pretendo gastar muito. Eu não costumo comprar pronto, eu costumo mandar imprimir, ou imprimo aqui em casa
casa mesmo, porque para fazer o bullet e a pauta é muito pouca tinta e você não precisa de uma impressora fenomenal para imprimir, tá? Normalmente essas impressoras de casa dão conta, não dá para fazer miolos mais elaborados, mas esses pauta e bullet dá para fazer normalmente. E muitas vezes, igual eu falei, eu mando pra gráfica para imprimir, porque aí eu consigo imprimir. Eles têm duas versões de impressão, normalmente as gráficas têm, vocês podem olhar isso, que normalmente é a impressão econômica, que eles chamam de impressão de texto, que não precisa de muita qualidade, e a impressão de imagem. São duas preto e branco, tá? Só para explicar melhor. Mas uma é que eles chamam de impressão de texto e outra impressão de imagem, que aí tem uma quantidade de tinta diferente e o valor é muito diferente. Então vocês podem ver isso também na gráfica que vocês trabalham, né? Se for o caso, de pedir para imprimir em texto, que é menos tinta e é bem mais barato. Mas existem fornecedores sim que vendem prontos. Em um projeto ou outro é mais interessante você comprar pronto, porque pode ser que seja mais barato. Mas pesquisem, né? Assim, veja, coloque dentro do projeto de vocês e veja se vale a pena ou não, se você acha que é mais barato, porque muitas vezes você vai ter que pagar frete também para receber esse miolo, né? Eu vou deixar algumas sugestões aqui embaixo também na descrição de lugares que eu sei que vendem esses miolos prontos. Mas vocês têm essa opção, então, né, de imprimir na gráfica mais barato ou imprimir em casa. E lembrando também, claro, que comprando o miolo pronto, você fica suscetível ao tamanho que a pessoa imprime, né? Pode ser que ela realmente imprime ali na folha A4 e tá tudo certo, você consegue usar aquilo ali. Mas pode ser que não, pode ser que ela imprima em A5 e aí não te atenda. Ou pode ser que ela não use margem e você queira com margem, ou o contrário, né? E então, assim, tem algumas limitações, mas vai atender para a maior parte das pessoas. Então, eu vou deixar as opções aqui embaixo. Comecei a fazer planner e agenda, faço no Sulfite 90, mas estou vendo muito sobre o Offset 75. Qual seria melhor para esse trabalho? Não estou sabendo, são tantos papéis que fico perdido. Isso acontece demais, de ficar perdido, de não saber qual papel usar. E aí, vai entrar muito questão de gosto, de orçamento, né? Assim, tem várias variáveis diferentes. A questão de papel, de nomenclatura primeiro, né? Deixa eu explicar essa questão. Você pode encontrar esses papéis como sulfite, offset ou AP, que são esses papéis porosos normais que a gente usa. Não tem diferença de uma coisa para outra. Assim, que eu saiba, não tem diferença, tá? São todos papéis porosos, que é isso que importa pra gente. Que são esses papéis igual o sulfite que a gente usa para fazer miolo, para escrever e tudo mais, é tudo a mesma coisa, tá? Aí o que vai variar é a gramatura. Entre 90 e 75 gramas, a gente já falou aqui um pouquinho, a diferença é muito pouca. Se você for trabalhar com mais canetas, aí o ideal é 90 gramas. Se você for trabalhar com mais textos, caneta comum, tipo caneta Bic, né? Aí você pode trabalhar com 75 tranquilo, que dá sem problemas. E aí, entre os 75 e 90, também a diferença de preço vai ser muito pequena, tá? Se você for trabalhar dentro de sulfite, offset e AP. Agora, não é o mesmo caso aí do Avena e do Marfim que a gente já comentou aqui mais cedo. Então, a escolha do papel do miolo vai muito pelo uso, né? E pelo valor de orçamento que você tem. E muitas vezes você vai trabalhar com uma gráfica que já tem um papel de miolo específico. Muitas das gráficas para fazer essas agendas e cadernos padrão, ele já tem um miolo pronto, normalmente é 56 gramas, que é super fino, tanto que você consegue pegar essas agendas comuns, né, mais baratinhas, você vai ver que a folha é mais fina, porque normalmente ela é 56 gramas, que é uma folha mais barata, né? Por isso que normalmente eles optam por usar essa folha. Eu não recomendo fazer com folha muito fina, que aí o resultado não fica bom. Pelo menos 75 gramas. Aí no caso de agenda e planner, aí eu acho que pode ser tanto 75 quanto 90. No caso de planner, acho que 90 é mais interessante, porque as pessoas usam mais canetinha, né, esse tipo de coisa, então 90 é mais interessante. Agenda mesmo, normal, eu acho que pode ser 75, tá? Vai dar uma diferença pequena de valor, na maior parte das vezes, pode ser que seja mais, faça o orçamento, né? Mas aí é isso aí, entendeu? Vai muito de gosto pessoal e de orçamento, tudo isso aí que eu já falei. Agora para os papéis de capa. Posso usar papel adesivo? Como posso fazer a laminação do papel? Dá para você usar papel adesivo sem problemas, aí só algumas recomendações. Primeiro, eu não sei se existe, eu acho que deve existir, né, um adesivo fosco. Não sei, alguém fala aí, alguém que trabalha com adesivo fala pra gente nos comentários se existe ou não, mas eu acho que existe. E você tem a opção de fazer a laminação. Aí você tem que ter cuidado, obviamente, de fazer a laminação só na parte de cima, porque se você fizer na parte de baixo, você vai perder o adesivo. Mas é sempre importante fazer a laminação das capas, então eu recomendo, mesmo que você trabalhe com papel adesivo, que já tem um revestimento ali de proteção intrínseco dele, né, que ele é um papel liso, eu recomendo ainda assim fazer a laminação, tá? Sempre que possível.
Então pode trabalhar com papel adesivo, mas faça a laminação. Você pode me dizer que gramatura de folha usou na capa? Qual o papel da capa e a gramatura? Qual o papel da capa? Se eu mesma quiser imprimir a imagem para colar na capa, qual material você indica para impressão? Uma pergunta que é muito recorrente é qual que é o papel que eu uso para imprimir e qual que é a gramatura. Para quem acompanha aqui também sabe que eu sempre uso couché 170 gramas com laminação fosca para os meus cadernos de capa dura. Então todos esses cadernos que eu vou dobrar por cima do papelão é sempre isso, couché 170 com laminação fosca para aumentar a proteção. No caso de cadernos de capa flexível, aí já muda um pouquinho. Na capa flexível, você tem que trabalhar com folhas mais grossas. 170 gramas não vai funcionar, porque vai ficar muito bambo, não vai dar um acabamento legal. Então, para capa flexível, eu recomendo pelo menos 200 gramas, preferencialmente 300, para dar um acabamento melhor. E se você for fazer impressão, né, aí você também lamina fosco, não esqueça de laminar. Não necessariamente fosco, né? Fosco é uma preferência pessoal minha, mas você pode laminar com brilho, com holográfico, né? Aí vai do seu gosto. Eu prefiro trabalhar com fosco, que eu acho que dá um acabamento mais sofisticado. Você pode também optar por trabalhar com folhas sem ser couché, se você não quiser trabalhar com couché. Na maior parte das vezes eu prefiro trabalhar com couché, porque eu acho que fica um acabamento melhor. Mas pode ser que você queira trabalhar com Supremo ou Duplex, que é um tipo de papel mais grosso também, que dá um acabamento legal para esses cadernos de capa flexível. Então vocês podem usar ele também. Ele tem uma superfície lisa, que é da frente, que vem a sua estampa, e uma superfície porosa do lado de trás. Então também fica bem legal, combina bastante com esse tipo de caderno de capa flexível. Mas acho, se não me engano, que não existe papel Duplex e Supremo mais finos, então também não faria sentido, sabe? É melhor optar pelo couché mesmo, que é mais barato, é mais comum de achar, para fazer esses cadernos de capa dura. E você pode também, claro, trabalhar com capas de caderno flexível, principalmente, com craft, por exemplo. Craft fica super legal também. Aí você não precisa fazer um revestimento, é o ideal, inclusive, que você não faça, porque senão você vai perder a característica do craft, né? Que é aquele negócio mais rústico, né? Eu sempre uso essa palavra quando eu não sei o que usar. Talvez você já tenha percebido, mas eu acho que combina, né, com craft. Assim, é essa cara do craft, mais artesanal e tudo mais. Então não façam uma laminação no caso desse tipo de papel, porque aí vocês vão perder a característica do papel, não faz sentido. Quero usar o papel Color Plus para capa, qual gramatura indicada? Primeiro de tudo, eu não indico usar Color Plus para capa, tá? Vamos começar por aí. Eu já fiz caderno aqui com Color Plus, inclusive, fica legal, o acabamento fica bonito, mas ele não vai durar. Tá? Por quê? Porque o papel Color Plus é um papel que não tem revestimento, ele é um papel poroso, é igual se você tentasse encapar o seu caderno com sulfite, não vai ficar bom, sabe? Assim, pode ser que fique bonitinho, mas ele vai desgastar muito mais fácil. Então, assim, para ele não desgastar com facilidade, você precisaria fazer uma laminação, e aí não faz sentido, porque aí você vai encarecer o seu Color Plus, é melhor já usar o couché de uma vez, que já vai ficar melhor, entendeu? Que vai dar um acabamento melhor, uma cara melhor pro caderno, então não recomendo usar o Color Plus, certo? Mas se por um acaso você realmente quiser usar, igual eu fiz, né, um dos últimos cadernos aqui com o Color Plus, porque eu queria usar aquela cor ali, é um caderno que eu sei que já vai gastar mais rápido, não é um caderno que eu tinha o intuito de vender, então não tem problema. Se for o seu caso, né, se for um caderno para você ter em casa, aí não tem problema, né, você pode usar. Aí a gramatura, o ideal é 180 gramas, ok? Você consegue achar Color Plus 120 também, acho que é 120 ou 150, não sei. Mas eu gosto de trabalhar com 180, igual eu já falei aqui, gramatura de capa sempre pelo menos 170, ok? Você usa papel couché para imprimir as capas em jato de tinta também? Eu estava lendo que ele é mais usado com impressora laser, por isso acabei comprando papel gloss. Será que couché fica melhor? Eu sempre imprimo as minhas capas em couché na gráfica, eu não imprimo em casa exatamente porque eu não tenho uma impressora decente. Realmente, para imprimir couché é melhor você trabalhar com laser. Eu tenho jato de tinta aqui, não fica bom. Eu cheguei até a comprar, na verdade, um couché uma época para fazer o teste, não gostei do acabamento, eu acabei não usando, ele tá aqui parado em casa desde então. Então, assim, o ideal para imprimir couché é a laser. Eu não sei dizer quanto a gloss, tá? Realmente aí eu nunca usei, eu não sei dizer se fica bom jato de tinta ou não. Quem aí usa por um acaso, deixa pra gente nos comentários qual a opinião de vocês e o que vocês preferem. E se por um acaso você já conseguiu fazer uma impressão decente com couché na jato de tinta, também deixa embaixo pra gente. É possível fazer a capa com roller encapado com papel 180 gramas sem laminação? Aí a gente volta pra mesma questão que eu já falei aqui algumas vezes, que eu não recomendo fazer nada sem laminação. Tirando o craft, que eu já falei aqui também, você pode fazer, não quer dizer que você não possa, você pode fazer o que você quiser, mas não acho que fica bom, o acabamento não vai ficar legal, ele vai desgastar
gastar com muito mais facilidade. E é isso por hoje, chegamos ao fim do nosso primeiro Memo Responde. Eu já tenho algumas dúvidas separadas pro episódio 2, mas são poucas dúvidas ainda, então eu vou deixar acumular mais um pouquinho, então talvez mês que vem a gente faça o nosso episódio 2. Se você tem dúvidas, não esquece de me mandar nos comentários dos vídeos, ou Instagram, WhatsApp, do jeito que você achar melhor, para eu conseguir compilar tudo e usar no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, contem pra mim aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse primeiro vídeo, o que vocês acham que pode melhorar, e se vocês gostaram da ideia desse quadro no canal. Mas é isso por hoje, eu espero vocês no próximo vídeo.